busca o resultado. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Então, muito boa noite para todo mundo. Antes da gente começar, só me conta aí no chat como é que você chegou até aqui. Se foi através de uma oficina minha no CIMI, ou se foi através de uma palestra minha na Alfama, ou se foi da rede social de Paulo. Conta no chat aí, só para eu saber de onde é que tá vindo a galera, quem veio do CIMI, quem veio da Alfama, das palestras lá, ou quem veio do grupo que eu tenho, que Paulo Leite, eu tenho não, o grupo do Paulo Leite aí, que é um parceiro meu, ó. Oficina do CIMI, oficina do CIMI, CIMI, boa, Wilson. Quero ver a galera aí participando, hein? Tem mais aí? Me fala aí só para eu conhecer aqui vocês, para a gente começar. Boa, Cecília, seja bem-vinda. Tá do Cine 360. Experiência que está até hoje reverberando aí, muita coisa boa, tá? Cadê o resto da turma? Então, turma, vamos lá começar na prática, tá? Vamos pro conteúdo raiz. Então, já vou começar aqui compartilhando minha tela com vocês, porque a gente vai realmente agora aprofundar nesse lançamento do ChatGPT 5.1. E é muito legal, porque eu estava falando com o Paulo, né, sobre o conteúdo que ele vai trazer para vocês hoje, e casa 100% assim com o lançamento do 5.1, porque tem total conexão. E é aquilo que eu sempre falo para vocês, tá? Inteligência artificial, a gente está num momento em que toda semana praticamente tem uma novidade, tem uma coisa nova, tem uma aplicabilidade nova. Então, por isso que é importante estar aqui, estar consumindo conteúdo, seja meu, seja de Paulo, seja de outras pessoas que falam sobre inteligência artificial. Meu grande amigo Luiz, aí também outra referência aqui do estado, falando sobre inteligência artificial. Então, é essa expansão, turma. Vocês veem como é muito legal isso, né? Paulo fala sobre IA, tá aqui na minha live, eu estava na live dele. Luiz tem um podcast de IA, eu assisto os podcasts dele. Então, até a gente está dentro do meio sabe que é muito legal essa questão de troca de conteúdo e conhecimento, porque toda hora tem uma novidade. Então, realmente, essa semana, né, na semana passada, saiu esse lançamento que realmente foi uma bomba, ninguém praticamente falava sobre ele, porque a OpenAI tinha recentemente lançado o ChatGPT 5, e a gente sabe que de um lançamento para o outro, geralmente eles trabalham ali com expectativa de mercado, de o que é que vai vir, né, como é que vai ser a próxima. E aí, justamente, na semana passada, a Google, ela selecionou algumas pessoas para liberar o modelo 3.0 e o Nano Banana 2, que inclusive para quem estava na minha oficina do Cine, galera, fica ligado, tá? Até o final de 2023 vai sair o Nano Banana 2 com um nível de realismo de entrega surreal, assim. Então, eles pegaram algumas pessoas de forma estratégica e disseram, ó, posta aí um spoiler do que vem por aí, do Google 3.0 e do Nana Banana 2. E aí, como a gente sabe, rede social gerou todo aquele movimento, todo mundo comentando, todo mundo postando, todo mundo falando. E aí, possivelmente, com isso, a OpenAI falou, opa, preciso me movimentar, preciso gerar alguma coisa, porque senão a galera vai toda aí para o chat ou para o Gemini, né? Vai migrar daqui, vai sair do Gemini. Então, rapidamente, questão assim, de um dia para o outro, eles foram lá e liberaram esse modelo 5.1, que eu vou mostrar para vocês, não traz nada de sensacional com relação a processamento de dados. Tá? Já trago logo de cara essa bomba aí. Então, se você pensou que agora o 5.1 vai trazer um upgrade surreal em processamento, em dados, em forma, não. Não é essa, não foi esse o objetivo, não foi essa a promessa, não é isso que eles estão trazendo, tá? O foco do ChatGPT 5.1 é nada mais nada menos do que trazer uma comunicação mais humana. Ou seja, foi o que eu falei lá no meu vídeo, a OpenAI, ela percebeu, as pessoas não querem respostas mecânicas. Foi por esse motivo que os famosos chatbots caíram. As pessoas elas não querem estar mais com chatbot, resposta mecânica, elas querem conversação. E aí a OpenAI entendeu esse jogo, o Gemini, ele tem essa comunicação mais humana, e a OpenAI foi prontidão, lançou o 5.1. A gente vai entender aqui que o lançamento do ChatGPT 5.1 é um recado direto da OpenAI falando a comunicação humana é o que conecta as pessoas. E foi isso que eles identificaram
no uso do ChatGPT, tá? Eu só vou mandar mais um link aqui, que tem um outro parceirão, Paulo, acho que deve conhecer, o Thiago Serena, que vai estar com a gente aqui também, vai estar assistindo. Ele pediu aqui, então deixa eu só mandar para ele o link. E aí, antes que eu estou mandando o link, Paulo, se puder se apresenta aí para a turma breve, que já você volta com a palavra para trazer todo o seu conteúdo aí para o pessoal. Então, se apresenta aí para a galera. Beleza, conheci o Gustavo no Cime 360 e algo bem inesperado e acabamos criando essa amizade, mas eu tenho 23 anos de mercado imobiliário, eu ia fazer tudo isso na hora de apresentar, mas vamos já antecipar, depois a gente pula essa parte e vamos para a prática, porque isso é uma coisa que a gente aprendeu muito lá no Cime, que esse negócio de palestra, esse negócio, não que não seja boa, tá, pessoal, mas esse negócio de palestra, que você fica simplesmente ouvindo o que o outro está falando como um monólogo, é algo que está começando a ficar para trás. Hoje, você precisa ter uma oficina, um workshop. Eu faço muito workshop aqui, onde eu levo treinamento do que a gente utiliza na prática. Mas vamos lá, então. Eu sou Paulo Leite, eu tenho 23 anos de mercado imobiliário. Comecei a entender sobre inteligência artificial em 2019, onde eu fui investidor de uma empresa chamada Texia. Essa empresa foi vendida em 2022 e de lá para cá a gente vem utilizando inteligência artificial. Mas, Paulo, como é que você usa inteligência artificial desde 2019, sendo que em 2022, 2023 que surgiu a inteligência artificial aí para todo mundo? Na verdade, lá atrás nós utilizávamos o Watson, da IBM, que já existia. Mas para quem não sabe ainda, inteligência artificial, ela existe desde 1950, né? Essa generativa, essa conversacional que vem aparecendo a partir de 2023, onde a gente surge todas essas novidades, como o ChatGPT, que vem revolucionando a forma do acesso que nós temos hoje para a inteligência artificial. Então é isso, eu tenho 23 anos de mercado imobiliário, atuo como treinamento, consultor, mentor de imobiliárias aqui no estado de São Paulo, Santa Catarina, Goiânia, tenho uma relevância bem interessante dentro do mercado imobiliário, e aí essa parceria com o Gustavo, que vem só gerando bastante frutos aí com inteligência artificial aplicada no mercado imobiliário. É isso, Gustavo. Vocês viram aí, galera, que é conteúdo de peso aqui, né? Expertise, experiência não falta e principalmente o networking, tá? Anotem essa palavra, pode parecer palavra clichê do mercado, mas o networking cada vez mais é a moeda de ouro do mercado. Você consegue chegar em lugares que você nunca imaginou que chegaria através do network. Essa é uma ferramenta poderosíssima. Mas vamos lá para o conteúdo. Estou aqui com o site mesmo da OpenAI, né, do ChatGPT 5.1, onde daqui mesmo a gente já vai entender esses pontos, esses pilares que eles mostram, né? Então, o primeiro elemento que eles trazem é que agora o ChatGPT ele vai estar subdividido ali, o 5.1, entre Instant e Think. Ou seja, ele vai dar respostas mais rápidas, com processamento menor, ou respostas que ele vai pensar mais para te responder. Então, lá no cantinho em cima, já vou abrir aqui a tela do ChatGPT, vocês vão ver, principalmente na conta Pro, que agora tem essas duas opções, né? Do Instant, do Think, ou deixar que ele mesmo decida qual o processamento que vai ser executado. E isso é muito importante, principalmente na questão ambiental. Porque eu acredito que todo mundo sabe que cada processamento da OpenAI, que ele faz ali, cada palavrinha, isso gera uma questão ambiental de processamento de recursos ambientais. Então, agora, ele vai fazer o seguinte, se a sua solicitação for simples, ele vai diminuir muito o nível de processamento dele, o nível de gasto também ambiental e vai fazer a entrega para você. Se a sua demanda for mais complexa, ele vai automaticamente trabalhar internamente para exigir mais e fazer uma entrega mais demorada. E isso agora, quem vai decidir é o próprio sistema do ChatGPT 5.1. Então, eles estão cada vez mais diminuindo essa variedade de escolhas do usuário e deixar que a própria IA é quem tome essa decisão, tá? Outro ponto, aqui já vem claramente a questão mais conversacional. Então, eles sofreram muito isso quando o ChatGPT saiu do 4O, né, que era de processamento mais linear, e foi para o 5, muito mais mecânico, objetivo, e aí veio um monte de crítica, aí depois eles liberaram o 4O de novo, e agora eles estão voltando porque eles viram que é isso que o usuário quer. Eles querem para o ChatGPT para ter uma conversa ali. Então, ó, aqui era a resposta, eles mostram na prática, tá? Mesma pergunta, ó, estou me sentindo estressado, como era que o 5 respondia,
Então, a gente vê que é uma questão muito mais técnica, ó, algumas maneiras, inicialização rápida de 1 a 5 minutos. Já no 5.1, percebam, eu te entendo, isso é totalmente normal, são algumas maneiras de você relaxar. Se sua mente estiver confusa, então a gente percebe aqui que existe sim uma comunicação mais humana, como se realmente você estivesse conversando com alguém do outro lado. Então, esse aqui é um dos primeiros pilares que eles trazem, né? Então, a gente vê aqui, ó, segundo pilar, ele vai ter um nível de seguir instruções muito maior. Acredito que alguns aqui já passaram pela situação de colocar um prompt bem estruturado, pedir algo e ali no meio da conversa, meio que o chat GPT se perder naquelas instruções. Você colocava, responda com poucos caracteres. E aí você começava a conversar, chegava uma hora que ele voltava a responder com muitos caracteres. Ele se perdia no meio das instruções, através da tokenização, de tudo que funciona, né, por trás do chat GPT. Então aqui, agora, ele vai ser muito mais preciso com relação a seguir as suas instruções de acordo com o seu modelo de solicitação naquele chat. Não é que você em um chat vai pedir uma coisa e em todos os outros ele vai seguir. Tá? Naquela conversa que você estiver tendo, ele vai seguir as suas instruções muito mais à risca. Então, por exemplo, aqui foi um teste, ó. Ele começou pedindo para sempre responder com 6 palavras. O chat fez a pergunta, ele respondeu com 6 palavras. Na segunda pergunta, já era 6 palavras. Já foi para o espaço. Ele já começou a conversar de forma natural. Depois ele volta para 6 palavras, ou seja, ele não seguia tanto a risca as instruções. Agora não, ó. 6 palavras, pergunta, 6 palavras, pergunta, 6 palavras. Então, eles querem deixar o chat muito mais preciso nas instruções. E aí vai forçar você, humano, a dar melhores instruções. Eles querem realmente deixar com que a ferramenta deles saia daquela linha que muita gente fala do o chat não presta, ele alucina, eu pergunto, ele fala outra coisa, a gente sempre joga a culpa no chat GPT, né? E agora eles querem reduzir isso, tá? Então ele vai ser muito mais preciso com relação às respostas. E aqui está outro ponto que eu falei com relação ao pensamento. Ó. Então agora ele vai ter um pensamento muito menor se ele identificar que a sua tarefa demanda algo muito menor. A gente sabe que tem pessoas que vão no chat, por exemplo, fazer perguntas muito rasas, muito simples, né? Já tem gente que usa para códigos, para programação, para perguntas muito elaboradas. O prompt mesmo que Paulo apresenta é um prompt que vai demandar ali um processamento um pouco maior, porque ele é mais complexo, ele vai estruturar toda a comunicação. Aí quem assistiu a palestra dele do CIM 360 sabe o que eu estou dizendo, né? Prompt muito completo que ajuda muito na questão de relatórios de evolução individual do corretor. Já tem corretor que vai lá e perguntar, como é que eu posso me ajudar com isso aqui? É uma coisa muito mais rasa. Então, isso são eles agora que vão segmentar. A gente percebe aqui também, ó, que já é muito mais complexo. Ó. São fórmulas bem mais complexas e muito mais densas de se responder. No padrão, como eles trazem aqui, ó, o padrão de processamento, né, o think, onde ele vai pensar, vai ser ainda mais caloroso e mais empático. Eu percebo, o cara, pô, derramei um café da manhã, será que todo mundo achou que eu era idiota? Aqui ele só botava, sensação horrível, a maioria das pessoas nunca pensou isso, e ponto final. No 5.1 ele foi lá, compadeceu, teve empatia, a interpretação não corresponde à realidade. Então, mais uma vez, reforça o que a gente já vem falando. A própria IA, ela quer trazer o processo de humanização com um tom natural. Então, aqui ele finaliza dizendo, ó, ele vai estar liberado aos poucos em todos os planos. Então, no meu plano ele já está liberado aqui, eu atuo com plano Pro, não sei quem atua com plano Go, com outras ferramentas, mas ele está sendo liberado aos poucos, e também para quem faz a parte aí de automações e integrações, logo, logo vai estar liberado na API. Luiz, tem uma dúvida? Pode falar aí, Luiz. Olá, pessoal, boa noite. Anjo, uma dúvida mesmo. Eu percebi muito esse sentimentalismo aí do ChatGPT no O3 e no 4, né? E com a atualização acabou, né? Você acha que agora com o 5.1 ele está voltando com essa pegada mais sentimental, mais afável com o usuário? Isso E é se você justamente a acha ideia.
Perdão, E se desculpa. você acha também que isso é um pouco, entre aspas, sombrio do ChatGPT da OpenAI para que mantenha o usuário realmente preso e amigo da inteligência artificial. Show, Luiz. A OpenAI, cada vez mais, ela quer que você fique dentro da ferramenta dela, tá? Então, para quem acompanha mais de perto, viu que ela recentemente fez integração com o Booking, onde você já pode pesquisar direto, fazer compra direto no ChatGPT. O próprio Canva também está fazendo integração. As questões de SEO, que o Luiz vai falar muito bem, hoje as pessoas pesquisam as coisas dentro do ChatGPT, então ele quer ao máximo te deixar dentro dele. O que ele percebeu? Quando ele foi para o 5, como era linguagem muito mecânica, as pessoas começaram a sair. Porque as pessoas querem se comunicar, elas querem conversar, elas querem ter respostas humanas. E aí essa foi a jogada deles. E eles tinham feito isso, como eu falei, quando eles saíram do 4O, que já tinha essa comunicação mais humana, lançaram a família 5, e aí a família 5 era mecânica, processual, ferramenta, e vem uma enxurrada de crítica na internet, e aí lá eles colocavam assim, GPTs mais antigos, e tinha o GPT 4o, para quem era conta Pro, você podia escolher entre o 5 e entre o 4o, tinha gente que preferia conversar com o 4o, que era uma família mais antiga, mas era mais humana, mais conversacional. E agora com o 5.1 eles voltam para isso. É como se eles dissessem assim, a gente percebeu que as pessoas querem realmente conversa humana, então vamos usar nosso processamento do 5, mas vamos ter que adaptar à sociedade, se as pessoas começam a migrar. Eles querem a gente dentro da conta deles, tá? Então, sim, é um total sentido, uma jogada deles de deixar muito mais humano, tá? E aí, turma, um outro ponto é a questão da personalização. Não sei se vocês usam a personalização dentro do chat GPT, mas agora vamos para a tela mesmo do chat. Esse aqui é o meu, toda a minha equipe que trabalha aqui, né? Para quem não conhece, meus assistentes, a meu exército aqui que trabalha junto comigo. Mas agora, na personalização do chat, eles trouxeram novos estilos e tons. Para quem tinha tons antigos, eles trabalhavam só com 4 modelos de tom, que era o profissional, o padrão, eu acho que era o nerd e o eficiente. Eram os 4 modelos. E eles agora ampliaram. Ou seja, ele quer que você deixe o chat mais conectado com você. Então, se você quer uma conversa mais profissional, você escolhe, mais amigável, você escolhe, mais franco. Então, eles deixaram mais fácil ainda a personalização. Eles querem cada vez mais, sim, que você tenha o chat GPT como um amigo seu, um colaborador seu, alguém que vai comunicar com você do jeito que você quer se comunicar, tá? E aí, o que foi que eu fiz? Eu sei que muitas pessoas não usam a conta Pro. Então, eu tenho também conta gratuita e eu quero mostrar para vocês na tela como funciona dentro de uma conta gratuita, tá? Então, aqui, ó, conta gratuita, vocês vão vir aqui, ó, clica aqui em cima ou da letrinha do seu nome, clica em personalização, e aqui você vai escolher, tá vendo? Então, aqui você pode escolher também, tem os mesmos modelos de personalização que o Pro. Então, você pode escolher entre o padrão, profissional, amigável, franco, diferentão, eficiente, nerd e cínico, ou seja, você escolhe como o chat vai conversar com você. E de forma simples, basta dar um clique aqui, não precisou colocar nenhum prompt, nenhuma configuração. Ele já vai se adaptar, tá? Claro que, além disso, você pode sim personalizar mais quando você vem aqui para as instruções personalizadas, para deixar de forma mais detalhada, colocar o apelido, a sua ocupação e sobre você. Na minha conta aqui, ó, eu tenho toda essa personalização. Então, vocês vierem aqui, ó, percebam que tem instruções personalizadas, eu coloco. Seja simples e objetivo. Para quem está nas minhas palestras de treinamento, eu falo direto, eu odeio teoria e mimimi. Eu quero prática, eu quero objetividade. Então, eu quero saber para que é aquilo. Então, eu quero que ele seja simples e objetivo. Eu gosto de um tom encorajador, porque às vezes a gente não está no dia muito bom, eu quero que ele me traga algo positivo. Eu quero que ele sempre seja inovador e pense fora da caixa. Então, aqui eu instruí ele de forma personalizada. E, sendo bem sincero, por onde eu passo, nos meus treinamentos e palestras, pouquíssimas pessoas trabalham com isso aqui, ó, de personalizar a inteligência artificial para você, para como você quer que ela se comunique, para como é a forma que você quer ter mais respostas, né, se maiores, menores. O seu apelido, que é a forma dele te chamar, a sua ocupação e mais sobre você. Isso aqui era coisa que já existia, mas que eu achei legal trazer, porque casa totalmente com a ideia deles. Eles querem que realmente, cada vez mais, você deixe a inteligência artificial com a sua forma
de te comunicar. Então, se eu tenho gíria, se eu tenho um lugar do Brasil, a gente sabe que tem diversas pessoas aqui de diversos lugares do Brasil, tem uma forma de falar, treina a inteligência artificial para falar dessa forma. Gustavo, mas aí eu vou ficar, como muita gente me diz, eu vou ficar doido conversando com inteligência artificial? Não, você só vai ter mais conexão para pedir melhor as coisas, para conversar melhor. E é isso que eles querem que seja a inteligência artificial. Uma ferramenta de conversação para te ajudar de forma prática e objetiva, forma direta. Então, quando eles trazem essa questão da personalização e facilitar essa personalização, é justamente para isso, tá? Para fazer com que você tenha de forma mais breve o ChatGPT com a sua característica. Então, dica que eu vou dar a você que está aqui assistindo essa nossa live. Se você não fez essa personalização, vai lá. Não agora, para você não perder nenhum conteúdo. Já já Paulo vai trazer o conteúdo dele. Não agora, quando acabar, você vai lá na sua aba do ChatGPT e faz essa personalização, tá? Isso vai te ajudar bastante. Lembra que eu falei que ia trazer ideias de produtividade? Então, por exemplo, para mim, hoje, eu conecto ele com as minhas contas. Isso aqui também é uma aba que você pode estar conectando, ó, com o seu Gmail, com sua Google Calendar, com seu Google Drive. E isso faz com que a inteligência artificial, para mim, hoje, seja um instrumento de suporte diário. Seja uma secretária, por exemplo. O meu Gemini, e isso eu faço no Gemini, e vou explicar por quê para vocês, porque a minha conta do ChatGPT, hoje ela é dividida com minha esposa. Então, eu uso, ela usa. Então, geralmente, eu trago aqui mais questões profissionais. Por quê? Porque a minha profissão tem a dela profissão, a gente vai se entendendo. As coisas mais pessoais, eu faço mais dentro do Gemini, tá? Eu gosto de trabalhar mais no Gemini. Então, por exemplo, lá no Gemini eu tenho meu Gmail, meu Google Calendar, e eu peço para ela, por exemplo, marcar algo na minha agenda, lembrar o que eu tenho na minha agenda. E isso otimiza muito, mais muito o meu dia. Porque o Gemini, eles comunicam como eu gosto, né? Inclusive, eu botei até no nome do Gemini no meu avô. E ele falou, eu sou Totti aqui, seu mentor. E isso é muito legal para mim, porque eu consigo me comunicar de forma rápida e prática. E aí, o chat GPT, ele está justamente buscando isso. Então, eu trouxe aqui para vocês, e eu vou disponibilizar para todo mundo que está aqui hoje, esse mapa mental, que é um resumo, tá? Para entender de forma prática e objetiva como que funciona ali o modelo 5.1. Então, ó, voltando e recapitulando todo o nosso bate-papo. Dois modelos ele vai trabalhar agora, o mais rápido e comum, que é o Instant. Tá aqui, ó. Se eu clico aqui, ó, o Instant, tá vendo? Eu posso optar por ele, ou eu posso optar pelo Think. Lembrando que o Think sempre vai demorar mais para me responder. Ou eu posso deixar automático e ele que vai tomar essa decisão por mim. Outra coisa é que o acesso está sendo liberado aos poucos. Vamos ver aqui na conta gratuita como é que ele está. Ele não tem a opção ainda, ó, liberado do Think ou do Instant. Então, por exemplo, ele deve estar usando aqui o 5.1, mas é ele que está fazendo todo o processo, tá? Eles estão liberando aí aos poucos para as contas. No plano Go, que é o plano que eu indico para as pessoas, que custa hoje R$ 39,90, você já está também sendo liberado de forma um pouco mais simples, né? E a ideia, turma, é que em 3 meses eles desativem, tá? O 5 vai ser só 5.1. Com relação à melhoria e performance, então, mais uma vez, o foco principal deles foi aqui, ó, comunicação mais conversacional, maior clareza. Então, eles querem realmente que a inteligência artificial seja uma ferramenta de comunicação, de interação com o humano. Com relação a raciocínio e precisão, ele está melhor com relação às instruções, então ele vai seguir mais aquilo que você instruir ele, e aqui entra o pilar humano para instruir da melhor forma. Lembre, inteligência artificial não tem bola de cristal, ela não está na sua cabeça. Você precisa dizer para ela aquilo que você quer. E o raciocínio dela, ela vai se adaptar. Com relação à velocidade, respostas mais rápidas, tá? E se precisar, maior tempo. E deixar a personalização muito mais fácil. E para fechar esse resumo, com relação à comunidade, como é que ela enxergou isso? Aspectos positivos, mas traz isso aqui, ó, não teve um grande salto de inteligência, ainda continua trazendo várias questões, ainda não é um modelo melhor com relação a alguns quesitos.
Então, o que eu posso trazer para vocês, que é a grande sacada do ChatGPT 5.1? É de que a própria OpenAI percebeu, as pessoas se conectam pela comunicação. E é isso que vocês precisam entender. Quando você vai se comunicar com o seu cliente, vai criar um post, vai criar alguma coisa, seja conversacional. Essa é a dica de ouro que eu trago de um conteúdo como esse. E o segundo ponto, personalizem o seu chat GPT. Vocês vão ver que vocês vão sentir muito mais à vontade para ter as melhores respostas e para pedir mais coisas de forma muito mais assertiva. Vocês vão ver que vocês vão ficar ali muito mais à vontade, vão conversar muito mais, isso vai gerar para vocês muito mais resultado. Fechou? Então, esse era o conteúdo que eu queria trazer sobre o 5.1. Eu sei que para algumas pessoas é um conteúdo que já está ali repetitivo, mas esse pilar, principalmente de entender a conversacional e perceber a diferença nele a partir de agora e de ver a importância das instruções, muda o jogo. Eu posso garantir para vocês, 80% ali das pessoas estão usando IA de forma rasa. Então, não estão tendo os resultados que desejam porque estão usando de forma rasa. E estão jogando a culpa na IA. Enquanto tem ali 20% que abriram a mente, estão usando de forma assertiva, estão fazendo como vocês aqui na segunda-feira de noite, procurando conhecimento direcionado e estão tendo resultado. Estão tendo resultado prático. Seja em mais produtividade, mais tempo livre para produzir mais e principalmente faturando mais, tá? Isso eu observo e venho enxergando cada vez mais que eu vou conversando. Quanto que é? Fechou? Opa, tem algum microfone aqui só aberto. Pessoal, antes de eu só passar a palavra para Paulo, sobre o 5.1, alguém quer perguntar alguma coisa, quer deixar algum comentário? Se sim, pode deixar no chat, tá? Eu estou com o chat aberto aqui. Se não, eu passo a palavra para esse cara que tem um conteúdo sensacional, né? Eu assisti a oficina dele, já assisti live dele, depois eu vou me programar para estar indo para São Paulo aí, para a gente estar palestrando junto lá em São Paulo. Mas me perguntem aí, deixa eu ver aqui, o chat está aberto. Se não tiver, dá o joinha, dá o ok se você curtiu esse conteúdo. E aí eu já vou deixar de compartilhar minha tela aqui. Show! Cadê Paulo? Tá por aí? Paulo, Estou aqui já. palavra é toda sua, meu amigo. Já peguei papel e caneta para anotar suas dicas. E vamos para cima. É isso aí, muito bom, cara. É isso que você falou mesmo. Essas pessoas que estão aqui hoje já estão aí dentre 4% e 5% da população que está interessada em buscar atividades com inteligência artificial. Olha só o que aconteceu essa semana, tá? Isso que é legal falar também. Minha mãe é professora, né, da rede pública, ela foi diretora de uma escola durante quase 25 anos, uma escola da Unesp. Minha mãe é concursada da Unesp, lá de Ilha Solteira. E aí, o que aconteceu foi que a minha mãe, ela precisou sair, porque ela gostava de crianças, e ela tinha que voltar da aula para adultos. Então, ela saiu e foi para a rede pública da aula. E aí, minha mãe estava sempre com, assim, ligava para ela, falava, eu estou ocupada fazendo meu planejamento da semana com os meus alunos. Aí eu falei, mãe, eu quero 40 minutos com a senhora. Aí ela falou, como assim 40 minutos? Eu falei, eu quero 40 minutos, eu vou te ensinar a usar inteligência artificial para você fazer esse seu planejamento. E aí eu fui lá, abri uma conta no ChatGPT para ela, comecei a colocar todas as opções de personalização, fiz tudo isso como ela gostaria, peguei educadores que ela gostava e coloquei, abasteci um novo chat lá para ela poder entender melhor como funciona. E aí, depois que ela fez tudo isso, ela fez o planejamento em 5 minutos. E ela falou, não é possível que isso exista. E aí, acabando de completar tudo isso, ela levou isso que eu fiz para o coordenador, né, da cidade de Ilha Solteira, cidade onde eu nasci até. E aí, eu vou fazer uma palestra em janeiro para eles lá, para os educadores das escolas, para falar um pouquinho como que eles podem otimizar o tempo deles. E olha só, eu não sou especialista em inteligência artificial. Eu sou especialista em inteligência artificial aplicada para o mercado imobiliário. Então, olha só outros campos que acabam surgindo quando a gente consegue entender mais sobre inteligência artificial. Toda vez que a gente fala sobre inteligência artificial no mercado imobiliário, automaticamente vem na cabeça atender o cliente no primeiro atendimento.
velocidade no atendimento, um atendimento mais rápido, prático, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que 95% das empresas estão tentando colocar inteligência artificial, isso é um estudo até do MIT, inteligência artificial nas suas empresas, estão falhando. Por quê? Porque não tem um objetivo claro em utilizar a inteligência artificial. Uma das coisas que eu sempre faço quando eu vou fazer consultoria é uma pergunta para o dono da imobiliária. Por que que você quer utilizar a inteligência artificial e aonde você quer utilizar a inteligência artificial? Depois dessa pergunta, eu consigo ter um embasamento mais claro de como eu posso auxiliar aquele cara. Por quê? Na verdade, quando a gente fala sobre inteligência artificial no mercado imobiliário, 99% das pessoas elas querem fazer um primeiro atendimento. Só que a inteligência artificial ela vai muito além. Para você fazer um primeiro atendimento, você precisa gerar lead. Para você gerar lead, você precisa ter o seu site otimizado com SEO para que você possa ser localizado mais fácil. O cliente que vem do Google ou dos portais é um cliente que está muito mais propenso a comprar, diferente do cliente que vem das redes sociais. Quando você faz um anúncio na rede social, geralmente vem um lead muito mais frio. E esse lead que está mais próximo da compra, ele fez uma pesquisa por um termo de pesquisa no Google. E por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque hoje eu peguei um tema que eu levo muito nas imobiliárias onde eu faço treinamento, que é como criar um descritivo utilizando os termos de pesquisa que as pessoas utilizam no Google. Então vamos lá. A pessoa está falando o seguinte: apartamento, 2 dormitórios em Campinas, que é a cidade aqui onde eu estou. Quando ela pega esse termo de pesquisa, o Google vai indexar esse termo de pesquisa, vai procurar um termo de pesquisa que está indexado, onde contenha essas palavras dentro do site. Então, peraí, Paulo, quer dizer, então, se eu colocar 1000 vezes a palavra apartamento, 2 dormitórios em Campinas, vai aparecer o meu site primeiro? Não, tem muitas outras coisas que acontecem quando a gente faz isso. Todo treinamento que eu começo, eu nunca faço nenhum treinamento. Isso é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, sem antes colocar essa frase de Alvin Toffler, um escritor americano, que em 1970 ele escreveu um livro, que é um livro muito atual, que é o livro Choque do Futuro. E esse livro fala exatamente que as pessoas ficam desorientadas quando surge uma nova tecnologia, quando surge algo novo, quando surge, por exemplo, a energia elétrica, deixou um monte de gente desorientada, sem saber se ela era boa ou se ela era ruim, deixou as pessoas com medo. E é exatamente o que acontece hoje quando a gente fala de inteligência artificial. Minha mãe, ela tinha medo de colocar os dados dela na inteligência artificial e achar que alguém pudesse roubar esses dados dela. Então, assim, hoje surge muitas coisas dessa forma. Então, os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles incapazes de aprender, desaprender e aprender de novo. Geralmente, quando eu faço uma mentoria, um treinamento, o que acontece é que as pessoas têm algo muito claro na cabeça dela, o formato que elas trabalham. E no mercado imobiliário, o que acontece muito é que eu estou no mercado imobiliário há 23 anos. Há 23 anos, o que acontece é que a forma de contratação no mercado imobiliário é a mesma, a forma de vender o imóvel é a mesma, a forma de captar clientes é a mesma. Hoje, com a tecnologia, a gente faz tudo que a gente fazia antes, mas agora utilizando a tecnologia. Lá atrás, utilizávamos o jornal para fazer os anúncios. Hoje, utilizamos as redes sociais, utilizamos o Google, os portais para anunciar esses imóveis. Então, falando disso, para quem trabalha com imóveis de terceiro, vamos entender um pouquinho como que o Google faz para indexar o seu site para aparecer daquela forma orgânica dentro do próprio Google. Primeiro, ele faz o seguinte: quando surge um site novo, ele faz uma varredura, quando você otimiza ele no SEO e tudo mais, ele faz uma varredura dentro do seu site para entender, mapear o seu site e entender o que acontece. Então, ele vê os textos do seu site, ele vê as imagens que estão no seu site, e esse é um erro mais clássico que acontece no mercado imobiliário, Gustavo. É o seguinte: a gente vai lá, pega o nosso celular e a gente tira um monte de fotos da casa, do imóvel, do apartamento, ou faz as fotos do apartamento decorado. E aí sabe o que acontece? A foto vem escrito assim, ó, IMG 2540, IMG 2541. Aí eu pego todas aquelas fotos e subo para o portal que vai indexar essas imagens lá no meu site. E aí sabe o que acontece?
o Google faz uma varredura e vê que as imagens, o nome das imagens é IMG 2540, IMG 2541. Ao invés de você colocar, por exemplo, apartamento, 2 dormitórios, ou cozinha do apartamento de 2 dormitórios no condomínio X. Meu, é um saco fazer isso, nomear todas as fotos, são 40 fotos para a gente fazer tudo isso, é um saco, mas é o que vai fazer com que o seu site apareça primeiro no Google, uma das coisas que vai fazer para melhorar a indexação aí do seu site. Outra coisa, a estrutura da página, e aí entra aqui algo que é fundamental, palavras-chave. E aí, é isso que eu acabei de falar para você. Se eu aparecer 1000 vezes com a palavra apartamento no meu site, vai me indexar melhor? Não, porque depende do contexto. Por exemplo, apartamento, 2 dormitórios em Campinas. Tem um termo de pesquisa, não é uma palavra única que está fazendo com que o meu site apareça primeiro, né? E aí ele pega todo esse contexto e aí ele formula, né? Depois disso ele armazena tudo numa base de dados gigantesca e aí ele localiza conforme o termo de pesquisa que a pessoa faz. Lembrando que eu estou dizendo isso de uma forma orgânica. Se você quiser fazer isso de uma forma paga, você vai comprar o termo de pesquisas que você quer e vai colocar isso lá dentro e vai fazer com que você apareça. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, 82% das pessoas, elas primeiro clicam em um anúncio orgânico para depois ir para um anúncio pago. Isso é uma pesquisa do próprio, que foi fora do Google, que foi feita essa pesquisa, tá? E aí, é isso que eu quero trazer para vocês aqui agora. Para você conseguir indexar melhor o seu site, você precisa voltar para algo que estava acontecendo lá no passado e que hoje vai voltar, depois da inteligência artificial, que vai basear mais em conversação. Olha só que bacana também que aconteceu essa semana. Uma empresa que trabalha com o mercado imobiliário me localizou através de uma inteligência artificial. Ela colocou lá treinadores, mentores, uma inteligência artificial, e aí apareceu o meu site, apareceu o meu conteúdo para uma pessoa, e ela quis fazer uma parceria comigo. Então, se no meu site não estiver muito bem estruturado, com textos, frases, blog, para que a pessoa me localiza, muito provavelmente ela não teria me achado. Então, hoje, a inteligência artificial vai localizar também as pessoas. Tem gente já substituindo o Google por uma inteligência artificial para pesquisar alguma coisa e conseguir entender. E agora, com o Comet, né, com o assistente do Comet, algo que muda muito aí o contexto também. Essa semana eu liguei pro Gustavo, falei, Gustavo do céu, achei algo aqui espetacular. Testa aí, depois você me fala. É algo que a gente vai trazer depois para vocês aí em breve, porque é algo realmente espetacular. Mas os blogs e as newsletters serão muito mais requisitadas agora. Newsletter é quando você tiver o conteúdo de um blog que você envia para um determinado grupo de pessoas que estão interessadas naquele seu nicho. Mas quando você faz isso, automaticamente vai sair isso no seu site. Você vai indexar aquele conteúdo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se você é do mercado imobiliário e você não tem site, é um corretor autônomo, por exemplo, é legal que você crie pelo menos uma landing page de cada projeto que você está vendendo, ou dos imóveis que você está vendendo, caso você trabalhe com imóveis de terceiro, né? O que mais acho interessante para você é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas. Por que um grupo de pessoas vai seguir uma imobiliária ou um corretor de imóveis? Essa pergunta, toda vez que eu faço, todo mundo fica perdido, fala, porque ele quer comprar um apartamento. Ah, tá bom, quer comprar um apartamento, mas depois que ele comprou? Ah, e se ele não comprou? Por exemplo, tem um corretor aqui em Campinas, se vocês quiserem seguir ele para conhecer um pouquinho melhor, é o Paulo Mais Negócio. Ele tem mais de quase 200 mil seguidores, e por que as pessoas seguem ele? Porque ele só posta imóveis de alto padrão, acima de 12, 13, 15 milhões. E aí, o sonho de consumo das pessoas de poder ver esse tipo de imóvel, ver a qualidade dos imóveis, ver tudo isso, o tipo de vídeo que ele faz. Outra pessoa que as pessoas seguem muito, mas não necessariamente é o público que vai comprar o imóvel com ela. É a Mônica Poplavski. Por quê? Ela faz vídeos mirabolantes. Ela era da TV, ela tem uma facilidade muito grande com as câmeras, e ela pagou, ela investiu, na verdade, em uma agência que faz algo muito importante. Pode falar, Gustavo. Eu ia dizer, você falou de foto e vídeo aqui, eu não posso deixar de trazer a presença aí do nosso parceiro instrutor do CIMI, Thiago Sirena, que é uma referência também em foto e vídeo. Na hora que você falou, falei, rapaz, a gente já tá todo mundo combinado aqui, sem combinar, mas só agradecer a presença dele aí, honrar a presença dele com a gente aqui, que é outro cara também que é sensacional. Mais um presente que o CIMI trouxe aí para o nosso mercado.
Cara, e eu não tive a felicidade de me conectar com ele lá no dia, aquela correria, tive 6 oficinas lá, e aí eu consegui ter horários, intervalos pequenos lá para conseguir fazer essa comunicação. No momento que eu estava lá mais tranquilo, eu queria fazer a inalação para ver se melhorava a minha voz lá de fazer essas 6 oficinas. Ó, o Wilson está respondendo ali também, depois a gente volta lá no chat para ver isso aí, o que o Wilson falou. Então, por que uma pessoa segue um corretor de imóvel? Porque ela está interessada no conteúdo que aquela pessoa posta. E se você for reparar, os corretores que têm o maior número de seguidores não são os corretores que ficam fazendo com o seu Facebook e o seu Instagram simplesmente uma página onde ele posta somente imóvel. Ele tem sempre um conteúdo relevante. Se você é corretor, o pessoal fala assim para mim, mas corretor de locação, faz o quê? Mostra como funciona o contrato de locação, mostra como funciona para você conseguir o processo da sua empresa para alugar um imóvel, mostra como funcionam os processos para a pessoa poder adquirir, que tipo de rentabilidade alguém pode ter conforme ele ia comprar um imóvel, por exemplo, para colocar na locação, imóvel de short stay para Airbnb. Então, quando você tem um Instagram que você mescla produto versus conteúdo, você começa a ficar mais relevante ali para aquela pessoa e ela não deixa de te seguir depois que ela tenha comprado o imóvel ou localizado o imóvel que ela está buscando. E aí, a gente chega agora aqui, eu peguei uma imobiliária aqui de Campinas e eu peguei os descritivos que ela faz nos imóveis. E aí eu vou te mostrar aqui, por exemplo, ó, apartamento para venda na Vila Brandina, em Campinas. Então, Vila Brandina, em Campinas, ali, é uma parte de um termo de pesquisa que a pessoa pode procurar. Por exemplo, ela pode procurar assim, quero comprar um apartamento na Vila Brandina de 2 dormitórios. Aí o que vai acontecer? A palavra Vila Brandina, Campinas, aparece uma vez no descritivo do imóvel. E aí, vou pegar aqui mais uma vez. A mesma coisa acontece quando ela tem essa descrição. Pessoal, lembrando, não é o número de palavras que faz com que você seja indexado melhor no Google. É o contexto de como você faz, de como você coloca essas palavras dentro de um contexto que vai fazer com que você seja melhor indexado ali. Aí, vamos lá, mais uma vez, peguei mais 2 descritivos deles aqui. Agora, olha quando você utiliza uma inteligência artificial para te auxiliar a criar um novo descritivo para que você consiga melhorar o seu Landing Quality Score. O que isso significa? Landing Quality Score é exatamente para você que vende imóvel, o score do cliente é o score da sua página, é o score do seu site, é o score que vai, o score que vai fazer o seu site aparecer primeiro nesse termo de pesquisa dessa localidade onde você está. Olha só, quando você faz um descritivo nesse formato que eu estou mandando aqui para vocês, isso, pessoal, foi testado, isso foi colocado em prática em algumas imobiliárias para chegar nisso aqui. Olha quantas vezes aparece em laranjinha o nome do bairro, Vila Brandina, dentro de um contexto. Ó, imóvel, esse imóvel, uma oportunidade rara na Vila Brandina. Aí depois ele aparece aqui de novo, bairro Vila Brandina, Campinas. Aí, localização, vantagens, próximas rodovias, e comércios na região da Vila Brandina. Tem um contexto para tudo isso. A gente já, sua visita, descobre o seu novo apartamento na Vila Brandina. E aí, vamos de novo. Ideal em Campinas, no Vila Brandina, com segurança em cada etapa. Porque está falando assim, encontrar o imóvel ideal na Vila Brandina. Então, assim, aparece muito mais vezes o nome, o site, dentro de um contexto. Não simplesmente eu coloquei 1000 vezes a palavra Vila Brandina. Outra coisa, se a pessoa procura apartamento ou casa, dentro do descritivo daquele tipo de imóvel, vai aparecer a palavra apartamento mais vezes. Então, consequentemente, você começa a ficar. Lógico, ó, isso aqui, pessoal, eu digo assim, ó, para você ser indexado no Google de uma maneira mais fácil, aparecer nos portais de uma maneira mais fácil, é um monte de pequenas coisas. Esse aqui é uma das pequenas coisas que faz com que você apareça mais vezes lá. Outra coisa que vai dizer também, tem o SEO do seu site, tem a qualidade das imagens, tem se o seu site ele é mobile, ele é responsivo para mobile ou não. Tem várias questões que vão fazer com que o seu site seja ranqueado. Essa aqui é uma delas, e a inteligência artificial pode nos ajudar a fazer isso. E aí, para isso, eu criei um prompt aqui para vocês. E aí, lógico que eu pedi a ajuda da inteligência artificial. O Gustavo, na última live que eu participei com ele, falou um negócio que, ó, foi uma frase, cara, que fez assim, ó, na minha cabeça. Veio uma explosão de coisas onde, assim,
eu tenho uma empresa de inteligência artificial, eu tenho uma empresa que faz de mensageria, que a gente chama. A gente faz atendimento de clientes via WhatsApp. E aí, eu uso muito documentação de outras empresas para trazer as informações e conseguir fazer integrações com essas empresas, né? Por exemplo, CV, Gestão Real, Flip, são empresas que eu me conecto a minha empresa a essas empresas, e eu preciso entender a documentação disso. E o Gustavo falou o seguinte, baseado na documentação do ChatGPT, baseado na documentação da Perplexity, eu gostaria que você criasse um prompt onde fique mais fácil de eu conseguir a informação que eu quero. Então, eu usei basicamente isso, e eu criei uma primeira etapa do prompt. O prompt é tão grande que são 2 slides. Olha que como que eu tive que diminuir a fonte para conseguir colocar isso aqui na tela. Então, essa é a primeira etapa, onde, se você não tem o imóvel cadastrado no teu site, onde você colocaria o link aqui embaixo, onde está a laranjinha, você pode preencher aqui do lado. Por exemplo, tipologia, apartamento, qual a metragem, quantos quartos tem, tem suíte, não tem, quantas vagas, bairro, cidade. Você preenche ali automaticamente, vai dar certo também com as informações que você colocou ali. Depois disso, a gente tem um outro... Pessoal, depois eu vou disponibilizar esse material para o Gustavo de alguma forma, ele envia isso aqui tudo para vocês, é só você pedir esse material para ele, tá? Instruções obrigatórias. Aí eu vou lá e falo o que pode ser feito e o que não deve ser feito e como eu quero que ele me entregue isso. Aí, olha só o que acontece. Opa, peraí, já estamos finalizando, tá, pessoal? O que eu vou fazer aqui junto com vocês, tá? Só para vocês verem. Como é que a gente faz tudo ao vivo? Eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar este prompt aqui, a primeira etapa. Não preciso copiar ali o prompt final. Vou abrir aqui um novo chat aqui na Perplexity. Vou colocar o primeiro prompt aqui. Aqui embaixo vou selecionar, vou abrir uma nova aba e vou pegar uma imobiliária qualquer aqui da cidade de Campinas. Olha só, Metrópole Imóveis Campinas. Vamos ver se aparece aqui. Em vez de colocar, eu coloquei, Metrópole Investimentos Imobiliários de Campinas. Cliquei aqui, apareceu aqui para mim o site da Metrópole. Vou pegar um imóvel qualquer, e vamos ver como que está o descritivo desse imóvel que a gente foi fazer. Já está um descritivo bonitinho, mas vamos melhorar esse descritivo aqui? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o link, vou vir aqui na Perplexity, vou deixar esse link aqui. Opa, não copiou. Vou colar esse link aqui. Opa. Vou dar um Enter, vou lá copiar de novo aqui, porque não estava. Vamos fazer aqui ao vivo, galera. Vou tirar essa informação aqui. Vou pegar lá o complemento do prompt, que é esse gigantesco aqui. O porquê que eu vou explicar isso aqui para vocês. A hora que ele fizer, eu vou explicar aqui para vocês. E vou dar um Enter. Vamos ver o que ele vai fazer aqui agora. E aí eu quero explicar isso aqui para vocês, o porquê que isso aqui está funcionando bastante. Vamos lá. Descubra o prazer de viver em um apartamento aconchegante e funcional, perfeito para quem busca praticidade com espaços bem distribuídos e lazer completo. O imóvel oferece 2 dormitórios, uma metragem ideal para quem valoriza. Imóvel oferece 2 dormitórios. Então, ele já aparece ali. Não é um número, é escrito. Então, ele mostra um bullet points aqui, com todas as informações relevantes para o imóvel. E aí, olha só onde é o pulo do gato, onde eu faço aqui. Eu faço esse prompt para as imobiliárias que eu faço consultoria, e olha só, a Paulo Leite Imóveis não existe, tá? Não tem imobiliária mais. A Paulo Leite Imóveis está há 23 anos no mercado imobiliário de Campinas, sempre sendo referência em confiança, transparência e qualidade no atendimento. Nosso compromisso é ajudar você a encontrar o imóvel ideal em Campinas, no Jardim Ibirapuera, que é exatamente o bairro deste apartamento. Apartamento à venda no Jardim Ibirapuera. Eu coloquei aqui o que esse imóvel está fazendo. Está muito claro. Isso aqui é um termo de pesquisa onde as pessoas vão procurar.
apartamento à venda no Jardim Ibirapuera, 2 dormitórios. Ela vai fazer esse termo de pesquisa. Esse termo de pesquisa vai estar muito, em vez de ser um termo amplo, vai estar muito mais fechado para que apareça melhor ali esse imóvel. E aí, aqui embaixo, ó, em todos os meus imóveis, vai aparecer esse texto padrão com a alteração, para não ficar algo repetitivo, vai aparecer com a alteração do bairro, a tipologia do imóvel e que tipo de imóvel é. Se for terreno, vai ser terreno, se for casa, vai ser casa, se for apartamento, vai ser apartamento. Então, para cada tipologia de imóvel, esse contexto aqui vai aparecer. Dessa forma, você vai fazer com que o seu site seja muito mais ranqueado no site. Lógico, como eu falei para vocês, tem alguma coisa que a gente pode hoje pegar o seu site, colocar uma inteligência artificial e entender se o SEO dele está ok. Você pode pedir para a própria inteligência artificial ver se ele está bem ranqueado quanto a isso. Utilizando a documentação do Google, você pode fazer isso dessa forma. Então, hoje, pessoal, eu trouxe para vocês aqui algo diferente que dá para você fazer, para você aparecer mais fácil dentro dos portais, dentro do Google, de uma maneira onde o imóvel que você está aí na tua imobiliária vendendo, seja mais fácil, uma forma mais rápida do cliente encontrar você ali através de um descritivo muito bem pensado, muito bem elaborado aí para a sua imobiliária. Gustavão, vou só agora aqui fazer aquela propagandinha. Eu não sei se eu já bati, mas eu estava hoje faltando 2 seguidores para eu chegar em 11.200 seguidores. Então, quem não está me seguindo aí ainda, dá tempo de você me seguir. Vamos ver aqui ao vivo, ó. A gente já conseguiu bater os 11.200 seguidores. Vamos ver aqui, ó. Não, ó, já bati 11.200 seguidores exatamente aí, ó. Então, quem não está me seguindo ainda, me segue, para a gente poder levar esse conteúdo para vocês. Eu não falo somente de inteligência artificial, eu falo de mercado imobiliário como um todo. Tem o meu site, se você quiser levar algum treinamento meu para a sua imobiliária, ou até mesmo quiser fazer algo de mentoria comigo, é só você falar aí com o Gustavo, que o Gustavo direciona certinho para vocês o que vocês precisam fazer, tá ok? Pessoal, Gustavão, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aí contigo. Espero que vocês utilizem isso no dia a dia de vocês. Depois eu separo essa apresentação aqui e envio para o Gustavo para ele poder utilizar, mandar isso aí para vocês, já que ele tem um contato e acesso de todos vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigado. Tiagão, vamos também nos conectar aí para a gente poder fazer alguma coisa juntos em breve. E a gente nós vamos aí, com certeza, levando inteligência artificial, modelos de negócio para as pessoas que estão precisando cada vez mais entender sobre inteligência artificial. Uma frase que eu sempre falo: inteligência artificial vai substituir o corretor de imóvel, que não sabe usar inteligência artificial. Então, vocês estão na frente aí da maioria dos corretores. Gustavão, obrigado, meu querido. Que aula, né? Agora, vocês viram que é aplicação prática, e aí eu quero aproveitar a presença de Thiago Sirena já para trazer 3 novidades para vocês, tá? A primeira é que eu já falei com o Thiago, a gente vai fazer uma live, não é isso, Thiago? Estou cobrando aqui já ao vivo aqui para a galera. Thiago, apresenta rapidão aí só para a galera ver o poder desse conteúdo que vai vir na nossa live aí depois. Bom, pessoal, primeiro, boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui podendo falar com vocês. Quando o Gustavo me falou que até a live tinha um outro compromisso, acelerei para poder estar presente. E, na verdade, eu sempre falo, aqui é um corretor falando para outro corretor, né? Eu comecei a fazer fotos e vídeos imobiliários lá em 2014, quando não tínhamos tecnologia nenhuma, né? Eu brinco, sou da época jurássica, né? Nós tínhamos que adaptar lente no celular, contrapeso no gimbal para poder entregar um material de qualidade. E hoje é tão fácil, né? Eu vejo que a maioria dos corretores não atenta para isso. E eu mostro com números, né? Por exemplo, se tu olhar nossa página de Instagram hoje, eu estou numa cidade aqui de 110 mil habitantes e nós temos publicações nossas que chegam a bater 80 mil visualizações somente no orgânico, pela qualidade do material. E como eu falo, né? A inteligência artificial não é só tu clicar um botão e vai resolver tudo, você vai sair convertendo venda, fazendo copies poderosas, né? Você tem que ter conteúdo e somar esse conteúdo à inteligência artificial. E aí eu trago muito essa questão da foto e vídeo, como fazer fotos e vídeos que geram conteúdo, mas de forma simples e rápida, né? Então, acho que tem tudo a ver com a linha de trabalho de vocês aí. Com certeza são conteúdos que se complementam e que vão entregar aí muito valor para qualquer corretor que
que aplicar isso no dia a dia. Show de bola. Então, turma, ó, 3 novidades para vocês eu vou trazer aqui agora, tá? A primeira é essa, tinha falado com o Thiago, a gente vai programar aí nossa live, e assim, eu acompanho o conteúdo dele, as fotos e os vídeos que esse cara faz, é surreal, como ele consegue trazer uma visão diferente. Você vê a foto, você já tem vontade de estar no imóvel, comprar, só pela forma como ele consegue trazer isso, tá? Segundo, que para quem está aqui, eu vou disponibilizar, ó, eu uso uma ferramenta de IA, que é meu segundo cérebro, e eu montei um assistente nessa ferramenta específica com diversos vídeos que falam sobre o ChatGPT 5.1, e você vai poder depois conversar com essa ferramenta sobre o ChatGPT 5.1, tirar todas as suas dúvidas, só que eu vou mais além. Eu vou criar também uma sobre a aula de hoje, e eu quero cada live minha, quem tiver na live vai ter acesso depois a uma ferramenta como essa para conversar sobre a live. Para poder perguntar a dúvida que você teve sobre a live, você vai acessar essa ferramenta e vai perguntar. Então, eu vou botar lá no grupo o link, tá? Para que vocês possam ter acesso. Eu já fiz um teste aqui, ó. Então, eu perguntei como é que o ChatGPT-5 funciona e ele já me trouxe todo o resumo aqui, ó. Então, tudo que você quiser saber sobre ChatGPT 5.1, você vai poder perguntar a essa ferramenta de forma bem prática, bem direta. E essa ferramenta, para você que é corretor de imóveis, você precisa conhecer, tá? Quem ainda não conhece, não utiliza, Notebook LM, cara, é a ferramenta que vira o jogo, literalmente, tá? Então, esse aqui é o brinde que eu trago. O segundo e o terceiro brinde é que eu tenho a minha turma de mentoria, tá? Que é o Sprint High 90 dias, onde eu lancei a turma 1, tenho mentorados que estão aqui assistindo, estaremos amanhã com esses mentorados aí conversando, e quero trazer, claro, para quem está aqui, essa super condição, realmente são 12 vagas por turma, por quê? Porque a minha mentoria ela não é gravada, e ela não é 100% coletiva. Nós temos encontros coletivos, ou seja, são 6 em grupos coletivos, onde eu trago o conteúdo de forma geral, e depois eu vou no 1x1 mesmo, 1 a 1 ali, conversando com você sobre o conteúdo que a gente abordou em grupo. Eu levo o conteúdo em grupo, você tem uma semana para praticar, e depois na outra semana é comigo, tete a tete ali, 1 hora, 30 minutos, para a gente conversar de forma aprofundada mesmo, para que você saia com conteúdo aplicado. E o grande diferencial, todos esses 6 encontros aqui também são gravados. Então, depois que acabou aquela sessão comigo de 20, 30 minutos, você pode assistir aí esses encontros, onde você vai estar aprendendo sobre como criar assistentes de IA, tá? Para mim, é a grande revolução, é quando você aprende a criar assistentes de IA, fica tudo muito mais prático, muito mais rápido, muito mais dinâmico. Eu tenho uma mentora da minha que trabalha com avaliação de imóveis, e uma avaliação que ela demorava ali 3 horas para fazer, porque tinha aqui nos portais e tudo mais. Nós fizemos em 2 minutos, e o valor da avaliação dela foi o mesmo valor que a IA trouxe. Então, ela disse, caramba, isso aqui já mudou meu jogo, minha produtividade vai aumentar muito mais. Você vai aprender sobre navegação com IA, que Paulo já deu um spoiler aí, né? A Comet é uma ferramenta sensacional, você vai, corretor, aprender na prática como a Comet pode te ajudar de forma assertiva. Você vai ter assistentes especialistas em lançamentos, você vai poder pegar informações ali rápidas, vídeos e imagens com IA, que eu também ensino a você como criar e como desenvolver, e também questão de integração e automação para otimizar seu tempo. Então, são realmente 90 dias que, ao final da mentoria, você vai dizer, caramba, agora eu sei colocar a IA no dia a dia de forma prática e assertiva. Só que aqui tem 2 poréns. Primeiro, todos os meus mentorados têm acesso ad eterno ao meu conteúdo. Porque IA está numa crescente enorme, então não tem como passar os 90 dias e eu deixar de trazer conteúdo para os meus mentorados. Então, é mentorado meu, acabou 90 dias, a gente continua junto ali, enquanto eu estiver falando de IA, enquanto Deus me der vida e saúde, a gente vai estar trocando esse conteúdo e esse conhecimento. Então, ele é literalmente para quem quer aplicar a metodologia RAI no seu dia a dia, que é a metodologia que eu ensino nas minhas palestras de treinamentos, onde eu tenho IA, humano, IA, e quando você soma essa tríade, já era sucesso, não tem como, literalmente não tem como dar errado, porque a sua dor com a IA resolvendo muito mais rápido, a sua expertise no final, já era, né? Eu conversei isso com o Thiago, inclusive, a gente falando sobre a minha oficina de imagem, pô, a visão que ele tem de imagem, com a IA que sabe fazer imagem, meu irmão, esse cara vai ter muito mais produtividade junto ao que ele já faz. A mesma coisa Paulo, né? A expertise que ele tem, vocês viram aí. Uma palavrinha que eu falei de documentação, ele já mexia com isso, ele falou, caraca, realmente, se eu somar isso aqui agora,
seja uma dor com a IA resolvendo, agora ele está expert em qualquer sistema, qualquer funcionalidade, simplesmente colocando a IA para estudar a documentação, coisa que talvez ele antes fazia de forma muito mais detalhada, agora ele pode ser muito mais assertivo. Então, por isso que essa é a metodologia que eu acredito, tá? Não é falando sobre agentes de atendimento, é sim IA na prática. E aí está aqui o valor dessa mentoria, mas claro, quem está aqui, que fala comigo agora, eu vou mandar o link, você vai ter um valor promocional, tá? Em vez de ser 897, o valor fica 12 parcelas de R$ 49,70. Então, é o valor mesmo para essa segunda turma, para gerar resultado. Pode falar, Tiago. Já separa a minha vaga aí, tá? Deixa eu, vou te mandar o link agora, já aí. E assim, tá, turma? Quando eu falo 12, não é pitch de venda. É porque, como eu tenho atendimento individual, então, por exemplo, a turma 1, eu separo já 2 dias da semana para atender essa galera. A turma 2, eu vou separar mais 2 dias. Então, realmente não tenho como atender mais do que 12 pessoas ali naquele ciclo de turmas. Então, lancei a turma 1, estou lançando a turma 2 e agora eu vou demorar um pouquinho, talvez, para lançar a turma 3, ou quem sabe eu treinar o IA, né? Para estar fazendo os atendimentos individuais. Então, Tiago, já vou te mandar o link, mas quem quiser aí, só falar comigo no privado que eu mando o link. Mas muito mais do que o link, a proposta era levar o conhecimento dessa galera aí que está comigo e reforçar, tá, turma? Uma coisa que vai estar sempre vibrando comigo, essa questão do network. Nós temos aqui um cara que é do nordeste do país, um cara que é do sudeste do país, um cara que é do sul do país, que possivelmente nunca se encontrariam, não teriam acesso, mesmo tendo marketing digital, porque acabam sendo mundos ali um pouco distantes, e através das suas expertises, da sua metodologia, chegaram em determinado local e lá fizeram network. Veja, eu e Paulo falando sobre o mesmo tema. O mais normal no mundo seria, não vou falar com esse cara, não vou deixar ele para lá porque ele é meu concorrente. E veja como a gente está somando força, a mesma coisa do Thiago. Minha oficina no cima era sobre foto e vídeo, a oficina do cara era sobre foto e vídeo, só que a dele era ele tirando e a minha era como criar com IA. E logo depois os dois falaram, vamos conectar porque isso pode somar e tal. Então, esse é o pensamento que eu quero trazer cada vez mais para as pessoas. Crescimento coletivo, pensamento de abundância, só gera resultado positivo. O seu conteúdo é um ponto, que com certeza tem outra pessoa que vai somar e outra que vai somar, e você vai somando e somando na vida das pessoas. A gente tem Luiz, que está aqui na live, também é um expert aqui, participou de um treinamento meu, e hoje eu assisto um monte de conteúdo dele falando sobre A, e o cara está aqui comigo. Então, que vocês sejam corretores que pensam assim também. Somem com os outros corretores, façam com que a corrente esteja mais unida e todo mundo cresça junto nesse movimento, tá? Então, o Tiago quer falar alguma coisa? Paulo quer falar alguma coisa para despedir da galera? Bom, aproveitando aqui, né? É uma coisa que eu falo muito, a importância de você estudar, né? E eu vejo que a maioria das pessoas que estavam no CIM, elas estavam buscando algo para mudar suas carreiras. E não importa o quanto você conhece, o quanto você ensina, você sempre tem algo a aprender. E isso é uma coisa que me chamou a atenção no CIMI, porque quando a gente conversou, né, e assim foi com a Ana Gasparotto também, cara, que legal, o meu conteúdo complementa o teu, então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue somar. E o verdadeiro conhecimento, né, isso é uma somatória de pequenos. Travou só aqui ou travou? Cortou para mim também. Cortou, não foi? Acho que foi lá. Travou lá, Thiago. É. Enquanto ele não volta, deixa eu ir se despedindo do pessoal também. Só agradecer, dizer que vocês são realmente pessoas especiais. Uma segunda-feira, 9h, 10h15 da noite, aqui conseguindo aí absorver esse conteúdo, entendendo tudo isso. E é o que eu falo, assim, né? Uma live despretensiosa, onde a gente, às vezes, pega um único aprendizado e traz esse aprendizado para a vida. Eu tenho alguns contextos, eu tenho uma mentora que chama Monique Agnes, ela vai estar na minha... Eu estou até nervoso já, porque quarta-feira eu tenho um workshop numa imobiliária lá em São Bernardo, e ela vai estar presente, ela vai estar me assistindo lá. E ela falou uma frase, cara, que é a seguinte, eu gosto muito dessa frase, viu, Gustavo? Eu só posso levar as pessoas para onde eu já fui. Então, se eu não vivencio aquilo que eu estou pregando, que eu estou ensinando, não adianta, cara, fica muito raso e as pessoas vão perceber isso é raso.
tá? Então, pessoal, muito obrigado aí por vocês, obrigado para as pessoas que me seguiram. Algumas pessoas já estavam me seguindo aí, acho que o Wilson já estava me seguindo. Então, muito obrigado a todos vocês. E, Gustavo, mais uma vez, cara, obrigado aí pela oportunidade de estar falando com o teu público aí. Show de bola. Acho que o Thiago caiu mesmo, que eu ia lançar uma proposta aqui para vocês dois. Eu sou meio ousado e tenho umas ideias meio loucas. Vocês quiserem Eu fazer já network aceitei, o que nem vocês sei o que quiserem. já aceitei. Era para a gente organizar, cara. Eu, você, Thiago, eu vou fazer a proposta para Ana, a gente fazer um treinamento online mesmo. Sei lá, a gente separa, cada um tem 1 hora de palestra e a gente gerar esse movimento com a turma, fazer um workshop, sabe, uma imersão ali. Então, Tô dentro. Não sei nem, não sabia nem o que era antes de você falar, eu já estava dentro. deixa eu ver se a galera gostou. Quem gostou dessa ideia, reage aqui, pelo menos com uma palminha para eu saber, da gente fazer uma manhã, por exemplo, eu, Paulo, Tiago e Ana. É pena que Tiago não está aqui para a gente cobrar dele essa ideia, né? Cada um trazendo o seu conteúdo ali, 1 hora mesmo, e a gente gerar esse movimento, somar toda essa galera que teve na oficina dele, que teve na sua oficina, que teve na minha. Eu me comprometo da gente seguir esse projeto aí. Você já topou, vou falar com o Tiago e depois com a Ana amanhã, que eu tenho reunião com ela. E a gente montar mesmo, sabe, um workshop online para essa soma, né? O depoimento aí de Cecília, ó, sensacional, né? E a ideia é essa mesmo. É a gente levar esse conteúdo, tá, para todas as pessoas. Então, para todo mundo que ficou até aqui, uma pena, acho que o Tiago acabou caindo a internet dele, mas vamos ter mais conteúdo, vamos ter muito mais conhecimento. Então, pessoal, muito, muito obrigado. Paulo já me passou o PDF dele, eu vou colocar na minha comunidade para todo mundo ter acesso, tá? Acredito que a ideia, como a gente falou, é justamente essa, tá? Expandir, levar conhecimento. Agora, uma coisa eu posso garantir para vocês, tá? IA, inteligência artificial, sem propósito, sem direção, ela é só mais uma ferramenta. Primeira coisa que você precisa ter em mente é qual é o meu objetivo, qual o propósito que eu tenho para usar a inteligência artificial. Quando você entende isso, o seu jogo muda. Então, Wilson, eu vi que você tinha falado sobre a sua landing page, cara. Depois, qualquer coisa, manda uma foto, marca, e a gente comenta, a gente conversa, tá? Inclusive, essa página que vocês estão vendo aqui, ó, totalmente interativa, mudando os elementos aqui, ela foi feita 100% com inteligência artificial. Depois, quem sabe, a gente faz uma live aí falando sobre como criar landing pages usando IA. Fechou, turma? Então, ó, muito obrigado a todo mundo. Gratidão mesmo vocês terem ficado até aqui com a gente, como o Paulo falou, 10h20 da noite. E para quem está aqui, somente para quem está aqui, eu não vou liberar, tá? A menos que o Paulo queira liberar no dele. Para quem ficou até aqui, fala comigo, eu tenho a gravação aqui dessa aula de hoje e a gente libera para vocês. Quem sabe depois a gente libere para o público geral, mas primeiro, somente para quem ficou aqui até agora, tá? Então, fala comigo, fala com o Paulo, se também, Paulo, alguém falar com você, tá? Me avisa que eu mando o linkzinho dessa gravação para a gente dar prioridade para quem ficou com a gente aqui até 10h30. Depois aí, quem sabe, a gente bota para o público geral. Fechou, turma? Beleza. Então, ó, Abraço. tchau, tchau. Valeu, turma. Opa, Wilson, vi aqui agora, cara. Show. Vou dar depois uma olhada lá no Canva para ver como é que funciona isso aí. Turma, valeu. Forte abraço a todos. Boa noite.